Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal A Hora do PMOC. Eu sou Nelson de Souza e na sequência, como eu falei no vídeo anterior, venho trazer esse vídeo para vocês, que é a minha apresentação do artigo que eu publiquei no Combrava 2021, no 17º Combrava, sobre o impacto das novas NRs na área de AVAQ-R. Tá? Então, bastante atenção, você que tem que é gestor de uma organização, de uma propriedade, de um empreendimento que contrata funcionários pela CLT. Então, vocês têm por obrigação, obviamente, atender a todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Previdência. Tá? Então, atenção para isso, porque a partir do dia 3 de janeiro isso vai ser cobrado. Voltando eu vou colocar mais uma vez isso para vocês, vou insistir nisso. Os agentes fiscalizadores, os auditores fiscais do trabalho, eles vão cobrar se a documentação realmente está feita, se está feita conforme, se ela foi elaborada exatamente conforme os requisitos apresentados, conforme os requisitos estabelecidos nas normas regulamentadoras, e também ela vai cobrar a gestão. Então não é só apresentar o documento. Então você vai ter que apresentar o documento e evidências de que você agiu para eliminar, primeira coisa, controlar se não conseguir eliminar e mitigar se não conseguir controlar nem eliminar o risco. Tá? A primeira coisa, o primeiro cuidado que tem que ser tomado é na eliminação da fonte do risco. Tá? É a eliminação do perigo. Depois, o controle do risco. Se não conseguir eliminar, o controle do risco. E por último, a mitigação. Tá? E o que é a mitigação? A mitigação é o fornecimento do EPI ou EPC. Essa é a última situação, a situação assim que realmente não tem como não eliminar o risco ou não eliminar o risco ou controlar o risco antes dessa etapa. Tá? Então, atenção, pessoal, muita atenção nisso. É muito importante que vocês prestem bastante atenção, porque o Ministério do Trabalho vai cobrar a gestão. Tá? Então, pessoal, vamos lá, voltando ao nosso assunto. Eu já fiz vídeos a respeito disso, então vou só colocar agora para vocês esse vídeo, o impacto das NR no setor de AVAQ-R. Então vamos lá, tudo começou, né? As NRs começaram lá em 1941 e 43, perdão, né? Quando foi sancionada como é que eu vou falar? A CLT, né? O decreto-lei, na época era decreto-lei que chamava, não era lei, então é o decreto-lei 5452, tá? Vocês não estão vendo aí, né? Perdão. Aqui, ó, vocês não estão vendo aí, o 5452, tá? De 1943, tá bom? 1943. Então, o que diz o inciso 1º do artigo 157? As empresas e organizações devem cumprir e fazer cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho, assim como capacitar seus trabalhadores e orientá-los através de ordens de serviço, além de adotar outras medidas preventivas de controle e mitigação no sentido de garantir a saúde e a segurança ocupacional. Então a gente já vê que lá na CLT, em 1943, desde aquela época, as empresas que têm trabalhadores contratados em regime da CLT, necessariamente têm que cumprir todas as exigências das NRs. Tá? Então isso não tem desculpa de não cumprir. Então todos têm que cumprir, em todos os setores têm que cumprir, e no AVAQ-R não vai ser diferente, tá bom? Então vamos lá. Isso posto, vamos lá. A portaria 3523 do Ministério da Saúde, que é a portaria que regulamenta o PMOC, que ela diz no seu artigo 7º, que as atividades relacionadas ao PMOC devem estar coerentes com a legislação de saúde e segurança do trabalho. Isso é óbvio, né? Só que com a entrada da nova NR1, o que isso, para estar coerente, né, como diz o texto da lei, com com as leis, com as NRs, perdão,
é necessário que a NR1 seja implementada no PMOC. Tá? Senão, você vai ter o PMOC e por que você não está atuando na saúde e segurança do trabalho? Então, esse é a grande pegada que vai pegar muita gente. E você que é inscrito no nosso canal, você que está aí assistindo esse vídeo, você já sabe que o teu PMOC vai ter que atender a NR1, vai ter que ter PGR, vai ter que ter inventário de risco ocupacional, vai ter que ter um plano de ação, ok? Então, o plano de ação do PMOC vai estar baseado no plano de ação de mitigação de risco, tá? De eliminação e controle de risco ocupacional, ok? Então, não se esqueçam que o seu PMOC já, né, a sua instalação de AVAQ-R, a sua instalação de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, ela vai ter que atender isso, tá? E principalmente o ar-condicionado, né? O ar-condicionado vai ter que atender a nova NR1 também. As outras instalações de refrigeração também vão ter que atender, tá? Então isso é muito importante vocês colocarem isso na consciência de vocês, tá bom? Muito importante isso, vocês terem essa ideia. Tá? E o que diz a lei? Né? A gente sabe, eu canso de colocar isso aqui, lei e tal, não sei o que. O que diz a lei? A Lei 13.589 de 2018, no seu artigo 1º, ela estabelece, porque lei ela estabelece, ela determina que todos os ambientes de uso público e coletivo que possuem ambientes de ar-condicionado climatizado artificialmente devem dispor de um PMOC dos respectivos sistemas de climatização, visando a eliminação ou minimização, a gente fala hoje mitigação, dos riscos potenciais à saúde dos ocupantes. Tá vendo? Isso está na lei, tá? Tá na lei. Tá? O PMOC é para diminuir os riscos potenciais à saúde dos ocupantes. Ora, entendendo então que hoje todos os ambientes de trabalho têm ar-condicionado, obviamente faz-se necessário o cumprimento da NR1. Faz-se necessário o cumprimento de todas as outras NRs naquele ambiente de trabalho para eliminação, controle e mitigação dos riscos ocupacionais. Então isso é muito importante. Tá? Não se esqueçam disso. Tá? Essas serão as principais pegadinhas que vão ter na legislação, que isso que podem trazer, ocasionar passivos trabalhistas bastante grandes para a empresa. Agora eu vou trazer para vocês uma informação que foi alguns vídeos anteriores eu já coloquei essa informação, e agora eu vou trazer para vocês outra vez essa informação, só que agora através do slide que eu aproveitei para colocar também para o pessoal que assistiu minha palestra no Combrava. Eu vou trazer agora para vocês o entendimento do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, ele entendeu no dia 19/10/2021 que a ausência de controle da qualidade do ar é a principal irregularidade em meio ambiente de trabalho. Isso significa o quê, pessoal? Isso significa que ninguém está entendendo que os ambientes de trabalho com ar-condicionado devem ser entendidos como perigos, porque são fontes de agravo à saúde dos ocupantes, tá? São fontes de agravo, podem ser fontes de agravo à saúde do trabalhador que atua nesses ambientes. Então, por isso, olha só, ele considera negligência na tutela da saúde dos trabalhadores e pacientes, no caso, se for um hospital, um estabelecimento de saúde, as unidades de saúde, que foi o que gerou essa fiscalização, que negligenciarem a avaliação da qualidade do ar interno. Quem deu esse entendimento foi a procuradora a doutora Adriana Gondim, procuradora do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco. Então isso, pessoal, isso é um entendimento, tá? Isso não é lei, isso não é jurisprudência, mas isso é um entendimento que a tendência é que todo o Ministério Público do Trabalho e os agentes fiscais
os auditores fiscais do trabalho, eles vão cobrar. Então, olha só, olha a importância do responsável técnico aqui. Negligência, gente. Negligência na tutela da saúde. Isso significa que aquele carinha que assina lá RT, que é aquela RT que está lá com o nome do profissional de engenharia, ele tem que prestar atenção nisso, porque se a organização que ele está representando naquela RT, que ele está como responsável técnico naquela RT, ela sofrer alguma sanção administrativa ou pecuniária, esse responsável técnico pode ter que ressarcir o prejuízo a essa organização que o contratou. Tá? Então, se a organização quiser, ela vai entrar na justiça. Ó, digamos a empresa foi autuada porque o PMOC estava irregular, o PMOC não tinha PGR, o PGR estava mal feito. Bom, a organização pode chegar e falar assim: olha, seu responsável técnico, eu contratei o senhor para o senhor me auxiliar nisso, e o senhor foi negligente ou imprudente ou imperito nisso. O entendimento é negligência. Então você foi negligente no tratamento da saúde dos meus colaboradores e eu fui autuado em X mil reais. Então agora, pela sua negligência, o senhor vai ter que me ressarcir desse prejuízo. E se levar ainda mais algum prejuízo ao nome, à marca, digamos assim, aos bens intangíveis, com certeza, esse profissional vai ter que ressarcir também, se a empresa, obviamente, se a organização ou empreendimento assim o desejar. Não é obrigatório, mas é importante a gente saber disso. Tá? Você que está aí, você que faz, assina a RT aí a torta e a direita, muito cuidado com isso, porque de repente pode sobrar aí uma bucha feia para vocês aí, tá? Então, muita atenção nesse caso, né? Vamos voltar lá. É negligência, tá? Então assim, ó, negligência na tutela da saúde dos trabalhadores e pacientes. Ela falou isso no ambiente de saúde, mas isso é válido para todos os outros ambientes também, tá? Porque todo ambiente de trabalho com ar-condicionado, todo ambiente de trabalho climatizado artificialmente, ele é considerado, ele é obrigatoriamente, ele preserva, ele tem que estar num status, numa situação que preserve a saúde do trabalhador. Tá? Então, muita atenção para isso, vocês aí responsáveis técnicos, tá? Para não caírem em esparrela, porque senão, o bicho vai pegar para vocês, tá? Como eu falei, o campo de aplicação das NRs é já para todas as empresas, todos os empregadores, empregados e empregadores, né? Ou seja, tanto os empregadores como os empregados, eles têm que obedecer e cumprir as exigências das NRs, sejam eles urbanos ou rurais. Não é só responsabilidade, não é só do empregador. O empregado, o trabalhador também é responsável por fazer a sua parte e cumprir a sua parte na responsabilidade no cumprimento das NRs, tá? Então atenção, bastante atenção para isso, tá? Então, voltando mais um pouquinho aqui, vamos lá. As NRs são isso aqui está no item 1.2 da NR1, tá? 1.2.1.1. As NRs são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo, judiciário e executivo, que possuam empregados regidos pela CLT. Então, as NRs são de cumprimento obrigatório somente quando houver empregado, quando houver empregado no regime da consolidação das leis do trabalho, no regime da lei 5452 de 43, ok? Não sendo empregado ou trabalhador contratado no regime da CLT, não precisa cumprir as NRs, teoricamente, tá ok? Porque geralmente tem outras normas que tem que seguir, tá bom? Então vamos lá.
dando seguimento ao meu slide. Elas entram, elas entram em vigor, como já cansei de falar nesse vídeo, a partir do dia 3 de janeiro, e é o conceito novo. Então, antigamente a gente tinha um conceito de que a NR é só preencher o documento, pegar o certificado do treinamento, fazer o PPRA. Então, todo ano repetia o PPRA, todo ano repetia o PCMSO, todo ano repetia, pegava copia e cola essa documentação para ficar atualizada. Acabou isso, gente. Acabou. Fim. Acabou. Não existe mais. Tá? Não pode mais ser feito assim. Então, duas coisas que vão acontecer que eu já expliquei. O médico do trabalho, ele vai ter que sair lá do consultóriozinho dele, lá da clínicazinha dele, para vir fazer a inspeção do trabalho na empresa, tá? No cliente dele. Ele não pode mais chegar lá, assinar, eu mandar alguém lá e fazer um relatório de PPRA. O PPRA acabou, agora é o Programa de Gerenciamento de Risco. E o Programa de Gerenciamento de Risco é uma coisa muito maior. Tá? Aonde vai gerar autuação, isso vai gerar muita autuação, isso vai gerar, assim, se a sua empresa não quer ter essa dor de cabeça, presta atenção, faça um PGR bem feito, contrate profissionais que saibam, que conheçam, que estejam capacitados para fazer isso, tá? Eu sou um deles, que eu fiz capacitação na Secretaria de Inspeção do Trabalho. Façam essa capacitação. Eu vou deixar meus contatos na descrição do vídeo, que nem eu já falei. Prestem muita atenção, porque isso é muito importante. Senão, o passivo trabalhista vai cair sobre vocês. Tá bom? Então, muita atenção nisso. Tá? Então, esse conceito de saúde e segurança do trabalho, de gestão do risco ocupacional, ele foi tropicalizado, digamos assim, da NBR ISO 45000, que é a ISO que é a norma ISO que cuida justamente da saúde e segurança do trabalho. Ela foi elaborada especificamente para isso. Tá? E o que ela exige? Ela exige a melhoria contínua. Da mesma forma, a NR1 vai exigir a melhoria contínua de todo o processo de eliminação, controle e mitigação dos riscos ocupacionais. Então você vai fazer o PGR. PGR você vai fazer, para fazer o PGR você vai precisar fazer um inventário de risco ocupacional. Para fazer um inventário de risco ocupacional, depois de fazer o inventário de risco ocupacional e o PGR, você vai fazer um plano de ação para eliminar. E é aí que vai entrar a cobrança dos auditores fiscais do trabalho. Então, prestem bastante atenção, vocês que estão aí, mitigando aí achando ainda que, não, vou só fazer o PGR, eu mostro para o fiscal e fica tudo bem. Não vai ser assim. O pessoal da Secretaria de Inspeção do Trabalho foi muito enfático nos treinamentos, nas capacitações que eles fizeram. Foi muito interessante, tá? Então, assim, pessoal, prestem bastante atenção, porque o passivo trabalhista vai crescer bastante em respeito. E não se esqueçam, vocês têm um cagueta chamado E-Social. O E-Social, ou ele emite a autuação na hora, ou o E-Social ele vai emitir a ordem de fiscalização para que o fiscal possa vir na sua empresa, visitar a sua empresa e checar essas informações. Então, nada mais seguro do que ter toda a documentação extremamente, rigorosamente aplicada dentro da sua empresa. Tá bom? Bom, pessoal, atenção, já falei isso para vocês, então esse assunto é muito importante, mas eu não estou vendo, que há uma adesão, as pessoas não estão acreditando muito nessa linha, tá? De realmente de cobrança do Ministério Público do Trabalho. Tá? Então, por que eu estou falando isso, gente? Eu estou falando tudo isso para vocês porque o documento principal de AVAC-R é o PMOC. Tá? Tanto faz se é o PMOC do equipamento, se é o PMOC da instalação, se é o PMOC dos ambientes climatizados, porque o PMOC ele não é exclusivo do ambiente climatizado, ele é um plano de manutenção, operação e controle. Então ele serve para o ambiente climatizado, ele serve para os equipamentos, ele serve
para as instalações. Então, um PMOC é um plano de manutenção, é, plano de manutenção, operação e controle. Desculpem, essa minha falha fugiu aqui, as palavras fugiram na hora de falar para vocês. Bom, então vamos lá. Bom, e o que é o PGR? O PGR nada mais é do que é um programa. O Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, o PGR, é a aplicação direta do ciclo PDCA no SST, na Saúde e Segurança do Trabalho da organização. E o que é o ciclo PDCA? É aquele ciclo de Deming lá no comecinho de Ishikawa, tal, que no comecinho da ISO 9000 lá, que é o quê? Que significa o quê? Que propõe o quê? Propõe a melhoria contínua. Propõe que nada é só aquilo. Toda vez você vai ter que revisar o seu plano, você vai ter que revisar a sua instalação, você vai ter que apresentar mudanças, você vai ter que documentar mudanças. Dá muita atenção para documento, que o documento vai ser muito importante para vocês. O que vai salvar muita gente são os documentos, tá? Então a gente falou até agora muito dos ambientes climatizados, né? Mas ela vai servir para todos os ambientes, para toda a área de AVAQR, né? Câmaras frigoríficas, câmaras resfriadas, tá? Então atenção, pessoal, esse assunto é muito amplo, tá? É muito amplo. Tá? Então é importante que vocês tenham na cabeça de vocês, implementem na organização, no empreendimento de vocês, um PGR muito bem estruturado, tá? Porque senão vai gerar um passivo trabalhista onde a sua empresa vai ter que arcar, pode ter que arcar com uma sanção pecuniária, né? Uma multa, né? Então isso não é legal para ninguém. E obviamente se a sua empresa for multada, você pode cobrar o responsável técnico por negligência, por imperícia ou por imprudência, né? Ou seja, ele pode ser o culpado, ele pode ter culpa nisso, tá? Ele pode ter culpa nessa sua autuação, nessa sua sanção financeira, nessa sua sanção pecuniária, tá? Então muita atenção nisso, tá? E o PGR, como eu já falei, ele tem um documento muito importante chamado que é um inventário de riscos ocupacionais. Então para que você possa fazer a gestão do risco ocupacional e implementar a nova NR1 no seu empreendimento, na sua organização, você tem que elaborar primeiro o programa de gerenciamento do risco, que é o PGR. E dentro desse programa de gerenciamento do risco, você tem o inventário de riscos ocupacionais. E o que é o inventário de riscos ocupacionais? Muito rapidamente falando aqui, o inventário de riscos ocupacionais é o subsídio técnico de todo gerenciamento do risco ocupacional. O inventário de riscos ocupacionais, eu coloquei aqui o IRO, além de ser ferramenta para mostrar o status da instalação de AVAQR do seu empreendimento, também vai subsidiar as ações do PCMSO. Ou seja, para que o PCMSO seja feito com toda a atenção, com toda fugiu a palavra agora de novo, mas vamos lá. Para que o PCMO seja feito com toda a precisão possível, né, toda a precisão necessária, então vai ter que ter um inventário de risco ocupacional. Tá? Então o inventário de risco ocupacional ele vai levantar todas as situações e que o médico tem que analisar para fazer o PCMSO. Então assim, o médico tem que ir no local de trabalho, o médico tem que ir no posto de trabalho, o médico tem que ir no ambiente de trabalho e levantar junto com o técnico de segurança aquilo que é necessário. Tá bom? Com o técnico, com o profissional de saúde e segurança do trabalho da sua organização, da sua empresa. Tá? Então, muita atenção, vocês que é médico. Agora sim, falando um pouquinho, né? A gente sabe que todas
as NRs revisadas, todas as NRs, entram em vigor agora no dia 3 de janeiro de 2022. Né? Então, que mais que isso vai impactar? Até agora a gente só falou de PMOC, só falou de ambiente climatizado, só falou de ambiente de trabalho climatizado. Bom, mas não é só isso. Né? Então, como diz lá no artigo 7º, que as ações do PMOC têm que estar em concordância, têm que estar coerentes com toda a legislação de saúde e segurança do trabalho, outras NRs também terão de ser avaliadas durante o processo de elaboração do PGR. Então, durante o processo de elaboração do PGR, quais as outras NRs? Eu coloquei aqui algumas, mas depende do ambiente, a gente não pode fixar um ambiente só, mas a gente deve fazer isso para vários. Cada organização, cada empreendimento, cada edificação tem a sua particularidade. E dentro dessa sua particularidade é que o profissional de saúde e segurança do trabalho ele vai levantar as necessidades. Vai levantar as necessidades de adequação daquele ambiente, daquele posto de trabalho, daquele ambiente laboral, para atender aos requisitos normativos das NRs 10, NR 12, NR 13, NR 17, NR 33, NR 35, além de outras específicas de cada setor. Tá? Então vamos lá. NR 10, segurança em trabalhos com eletricidade. Então, o que você, gestor, responsável técnico de SST, responsável técnico do PMOC, responsável técnico dos ambientes climatizados artificialmente vai ter que ver? Vai ter que levantar os perigos e os riscos, classificando esses riscos, né? Vai ter que ser feita uma matriz de risco. Então, vai ter que ser feita a quantificação e a qualificação dos riscos, invertido, né? A qualificação, primeiro você faz uma avaliação qualitativa, depois você vai entrar no mérito da avaliação quantitativa. Então, NR10, todos os requisitos daquela instalação, daquele equipamento cumprem a NR10? Não cumpriu? Tem que estar relacionado no PMOC, no documento. Tem que estar relacionado, tem que estar informado, tem que estar no PGR, tem que estar no IRO e no plano de ação. Que nem eu falei, depois do inventário de riscos ocupacionais, que ele vai trazer o raio-x de toda a instalação, você vai ver ali que você vai ter que gerar um plano de ação. Então você vai montar um plano de ação para cada risco, para cada baseado na avaliação do risco, que tem uma técnica para a gente saber também, para a gente elaborar também. Então, assim, vai ter que ter essa avaliação do risco, vai ter que ter o plano de ação depois, para você poder eliminar o risco, ou controlar o risco, ou mitigar o risco. E o que é mitigar o risco? Mitigar o risco é fornecimento de EPI. E é isso, mas isso não é a situação ideal. A situação que vai ser cobrada pelo auditor fiscal. O auditor fiscal do trabalho, ele vai cobrar as ações de eliminação e controle do risco. Não adianta você chegar lá com a sua ficha de entrega de EPI e falar, ó, o risco acabou aqui, ó, o risco acaba quando eu entrego o EPI. O risco não acaba mais quando você entrega o EPI. A não ser que aquele EPI consiga eliminar o risco. Se esse EPI que você entregou elimina o risco, acabou. Digamos assim que você coloca lá um protetor auditivo para o seu trabalhador, e esse protetor auditivo ele não dá, ele garante que o trabalhador não vai ter perda auditiva nenhuma em nenhum momento da sua vida. Então, o que é que vai acontecer? Aí, nesse caso, sim, eliminado o risco, o EPI ou EPC, ele vai, o risco fica eliminado. Caso contrário, não. Primeiro as ações administrativas, primeiro as ações de engenharia e depois as ações operacionais.
Tá? Essa é a sequência que deve ser tomada por cada um de vocês, por todos os gestores de empreendimentos e organizações, né? Vou falar aqui no caso que tem equipamentos de ar-condicionado, refrigeração e climatização instalados em suas propriedades, em suas edificações. Então, a NR10 é uma delas, a outra é a NR12. A NR12 ela fala de segurança nos equipamentos. Então, todos os equipamentos, todos, eu vou falar para vocês com todas as letras. Todos os equipamentos de ar-condicionado, de refrigeração, de climatização e instalações, as instalações não, mas os equipamentos, têm que atender aos requisitos da NR12. Vocês estão vendo aqui, ó, NR12, tá? Então todos têm que atender aos requisitos, tá? Da NR12. Aqueles que não estiverem terão que ser atualizados. Os equipamentos e instalações que não atenderem aos requisitos da NR10 e da NR12 terão que ser atualizados. Tem que fazer a atualização dos equipamentos. Nossa, gente, esse vídeo está muito grande, mas infelizmente eu não vou parar por aqui não. Eu vou seguir um pouco mais porque é importante vocês saberem disso. Então atenção para isso também. NR13, gente, NR13, vamos lá ver NR13. Por quê? Por que eu falo da NR13 como tem que cumprir as exigências da NR13? Porque considera-se vaso de pressão, os equipamentos, os chillers e as instalações e os equipamentos de ar-condicionado com fluido sob pressão, tá? Acima da atmosfera, com PV maior que 8, enfim. Eles são classificados, normalmente os equipamentos de ar-condicionado são classificados como vaso de pressão, categoria 5, tá? 4 e 5 normalmente, dependendo do fluido que está usando. Então, atenção, isso vai ter que estar, se você tem PMOC na instalação, outra informação que tem que estar no seu PMOC. NR17, gente, ela fala de ergonomia, fala das condições do ambiente de trabalho. Então, os ambientes de trabalho vão ter que atender também a NR17, ou seja, as condições de temperatura, umidade e concentração de poluentes nos ambientes têm que atender a NR17, tá? Então muita atenção com isso também, vocês que têm ambiente. Então vamos lá, NR33, espaço confinado. As casas de máquinas geralmente estão em espaços confinados, porque só tem a mesma entrada e a mesma saída. São ambientes sem ventilação, ambientes que podem causar um acidente, um mal súbito em algum funcionário, ele fica lá parado. Então é obrigatório a adequação à NR13 também, a NR17 também, muita atenção. Outro impacto, outra norma que vai impactar bastante, a NR35. A NR35, eu falei desculpa, vai impactar bastante também a NR33. A NR35 que é trabalho em altura, porque geralmente os equipamentos de ar-condicionado das unidades evaporadoras estão instalados acima de 2 metros do piso. Então, mais um perigo que existente aí. Você não consegue eliminar, mas você tem que controlar ou mitigar esse risco. Então essas são algumas das normas, né? Obviamente para cada situação, para cada ambiente de trabalho, para cada organização, podem ter mais. Então os ambientes de trabalho, os PMOCs têm que estar coerentes com a nova NR1. Então, os PMOCs, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle dos Ambientes Climatizados, o Plano de Manutenção, Operação e Controle dos Equipamentos, o Plano de Manutenção, Operação e Controle das Instalações, tá? E eles terão que ter os seus respectivos PGRs, tá, pessoal? Isso é importantíssimo. Isso vai gerar, tá acabando aqui já. Eu tenho mais um slide só. E assim, pessoal, é importante que vocês atentem para isso, vocês profissionais de saúde e segurança do trabalho,
Tá? É muito importante que vocês aprendam e coloquem na cabeça de vocês que a partir de 3 de janeiro de 2022, as novas NEs entrando em vigor, entra em vigor um novo conceito. É um novo conceito de saúde e segurança do trabalho. É o conceito de gestão da saúde e segurança do trabalho. Onde os passivos trabalhistas vão aumentar. Então peço a vocês, pessoal, peço com muito carinho mesmo a vocês, que vocês, na hora que vocês forem contratar um profissional para cuidar dos ambientes climatizados, para cuidar do PMOC de vocês, para cuidar das instalações e equipamentos de ar-condicionado, de refrigeração e de ar-condicionado e refrigeração, vocês contratem um pessoal que já contratem um profissional que ele já possa fornecer para vocês um documento contemplando todos esses detalhes, tá? Depois eu pretendo fazer um vídeo já informando para vocês quais os detalhes que a gente deve usar e como a gente deve fazer para implementar as novas normas, a nova NR1 nas instalações e equipamentos de ar-condicionado. Beleza? Na área de AVAC-R. Então, pessoal, eu vou parando por aqui. Agradeço a atenção de vocês, agradeço a paciência de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dão um joinha. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, tá? E não se esqueçam também de dar uma olhadinha aqui, ó, no PNQI, tá? Dá uma olhadinha lá na PEC número 7 2021, tá? Assina lá essa PEC. Vocês podem, direto no site do Senado, assina o PNQI. E se vocês precisarem de consultoria, se precisarem de alguma ajuda, dá uma ligada aqui, vou deixar meu telefone para vocês, aqui é NTS Engenharia Consultoria. Eu estou aqui à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, vou deixar os meus contatos na descrição do vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, valeu galera? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.